Muito bem, pedia então só aos participantes se pudessem escrever algo aí da parte do lado esquerdo então no chat, só para verificar que estão a ouvir. Ou podem introduzir o vosso nome, isto só por uma questão depois de resposta mais direta. Muito bem. Penso então que está. Ok, vamos então dar início à nossa sessão. Uma vez mais, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. O meu nome é Rui Cordeiro e esta sessão tem como principal objetivo procurar esclarecer as questões inerentes à faturação eletrónica nos contratos administrativos, o mesmo será dizer, nos contratos celebrados com entidades estatais. Portanto, não vamos falar de faturação entre entidades particulares, ainda que se aplique alguns dos pressupostos em termos de condições, aí poderemos abordar no âmbito do que é que a nossa solução disponibiliza para quem pretender emitir faturação eletrónica entre empresas que não estatais, mas o objetivo de hoje é efetivamente procurar esclarecer a questão da obrigatoriedade da faturação eletrónica nos contratos administrativos. Como eu disse no início, dispõem de um chat do lado esquerdo, caso pretendam colocar questões. Eu vou abrindo alguns espaços para o efeito, por forma a não interrompermos a sessão durante a explicação de determinado tema, e estão à vontade para colocar. Procuraremos esclarecer na medida do possível, okay, e dentro da informação que nós dispomos. A agenda da sessão, portanto, tem a ver primeiro com uma fase que é o enquadramento jurídico e da respectiva obrigatoriedade nos contratos administrativos, e depois, para quem não está também dentro do tema, explicar em que é que consiste efetivamente a faturação eletrónica, independentemente de ser aplicada aos contratos administrativos ou a entidades particulares. E por fim, a questão, não menos importante, a solução que a XD irá disponibilizar para cumprir esta obrigatoriedade, quer junto dos atuais utilizadores das nossas soluções, quer eventualmente de quem venha a solicitar uma das nossas aplicações nos próximos meses. Sendo assim, e porque estou a falar da XD também para fazer aqui um enquadramento, a XD é uma empresa produtora de software com cerca de 26 mil clientes, portanto ultrapassamos já os 25 mil a meio deste ano. E estamos presentes em termos de soluções em Portugal, Brasil, Espanha, de uma forma direta e depois com os nossos parceiros distribuidores qualificados, e depois em Angola, Moçambique e Cabo Verde, através de uma rede também de distribuidores qualificados. Portanto, em Portugal, estas nossas soluções são distribuídas por um canal próprio, que são os nossos distribuidores, que são qualificados nas respectivas soluções. Soluções essas que passam pelas aplicações de gestão comercial e ponto de venda, na gestão comercial para qualquer pequena e média empresa, ao nível da faturação, estoques, contas correntes, CRM e agora a faturação eletrónica. Na área do ponto de venda, podemos destacar o retalho e a restauração, portanto, onde também se vai aplicar a componente da faturação eletrónica. Okay? Portanto, nós vamos dispor da faturação eletrónica quer nas soluções de gestão comercial, para qualquer pequena e média empresa, nas soluções de retalho e nas soluções de restauração. Portanto, para termos aqui uma ideia muito rápida, qualquer nosso utilizador vai dispor da possibilidade de emitir em front office, por exemplo, num restaurante, indicado uma mesa, vai, ao emitir uma fatura, ter a possibilidade de a enviar eletronicamente para o destinatário, enquanto, na ótica de hoje, ou no contexto de hoje, para uma entidade pública, ok? Portanto, irá identificar e enviar essa mesma fatura, portanto, isto na nossa solução de restauração, assim como no retalho, portanto, e no retalho pode ser utilizado a vertente do touchscreen, como viram há pouco na restauração, mas também
a vertente em front office teclado para quem não utilize o modo tátil. Poderá recorrer a uma solução de front office em modo teclado que nós disponibilizamos também para o retalho de uma forma geral. Portanto, aqui também podemos ter uma solução onde eu posso identificar os vários artigos, registando, e com um simples F10 termina a venda, e se identificar uma entidade estatal, portanto ela é também comunicada para essa mesma entidade. Okay. Também quem utilizar a gestão comercial, portanto, para que qualquer pequena e média empresa vai ter aqui depois também a possibilidade de, ao realizar uma venda, seja ela uma fatura recibo, também poder emitir essa mesma fatura, okay, e gravando, indicando a entidade, ela é também exportada para o organismo público com o qual se celebrou o contrato, seja, por exemplo, numa distribuição padaria ou outro qualquer tinteiros, o que tenha celebrado com a entidade estatal. Portanto, temos várias áreas específicas onde se vai aplicar a faturação eletrónica, portanto, desde o retalho, a restauração, também a questão das oficinas e outras áreas como a panificação, a pastelaria, assistência técnica, para que possam então cumprir com a obrigatoriedade da faturação eletrónica para entidades públicas, ao abrigo dos contratos administrativos. Muito bem. Efetuando aqui então uma apresentação, ou tendo efetuado aqui uma apresentação das soluções XD, vamos avançar para o tema, que é fazer aqui primeiro um enquadramento de como é que nasce esta obrigatoriedade dos contratos administrativos, para possamos então entender o contexto e da obrigatoriedade agora em 2019. Para quem está conhecedor da realidade da faturação eletrónica, de uma forma genérica, se conhece que esta já existe há vários anos, não é? Elaborada eventualmente até entre entidades particulares, mas também em algumas situações já com o Estado. No entanto, o que levou à criação destas novas normas tem a ver com o facto da União Europeia pretender criar aqui uma uniformização dos sistemas, quando, por exemplo, alguém do Estado-membro A pretende faturar ou celebrar um contrato com uma entidade do Estado B, as condições sejam conhecidas por todos, sejam simples de celebrar não só o contrato, mas também depois a parte que vai sustentar esse contrato ao nível da faturação dos documentos comerciais, nomeadamente a fatura. Portanto, e o que a União Europeia fez foi, em 2014, numa Diretiva 55, criou aqui algumas condições para que uma entidade depois, um conjunto de entidades pudessem regulamentar informações e que mais tarde os Estados-membros viessem a aplicar essas mesmas indicações, nomeadamente o garantir que todos podiam ter acesso a estes mecanismos, não é? E que assim uma entidade do Estado-membro A pudesse, de uma forma muito simples, celebrar um contrato e sustentá-lo com a celebração, ou materializá-lo depois com a emissão da faturação eletrónica. Portanto, criou-se aqui, ou pretendeu-se criar aqui uma interoperabilidade semântica, não é? Melhorar a segurança jurídica, por forma a que as informações fossem coerentes entre os vários Estados, entre os vários membros da União Europeia. Por isso, esta diretiva veio promover a adoção da faturação eletrónica nos contratos públicos, permitindo assim que os vários países e as respectivas autoridades, juntamente com os agentes económicos, pudessem não só estar conhecedores de todas as regras de faturação, okay, como também depois daí gerar alguns benefícios, quer em termos de economia de custos, ao nível do impacto ambiental e na redução de encargos administrativos. Desta diretiva resulta também um dos parágrafos, que é tentar com que, ao implementar algumas regras para a faturação eletrónica, essas não fossem criadas exclusivamente no âmbito de contratos administrativos, ou seja, que criassem de forma a que pudessem vir mais tarde a ser utilizados também por entidades particulares.
Esta faturação eletrónica, a recepção, processamento de uma fatura tem que ser totalmente automatizada, ok? Por essa razão, portanto, só sistemas informáticos poderão estar de acordo com esta indicação por força da automatização do processo, não é? Seja tratado automaticamente e digitalmente esses mesmos dados. Portanto, isto foi algo que saiu da diretiva de 2014 e o que fez esta diretiva depois foi também referir-se ou referenciar algumas das diretivas anteriores, ok, para que pudessem ter aqui algumas normas de acordo com os sistemas atuais de cada país. Tem a ver, por exemplo, com a proteção de dados, não é? Ter em conta essas condições, refletir aquilo que são as regras da faturação eletrónica que já existia e aqui foram acrescentados alguns campos que têm a ver com os contratos administrativos. Portanto, e tudo isso, então, viria ou sugeria que os Estados-membros viessem a legislar nesse sentido, cada Estado legislar baseado nesta diretiva as normas e as regras para que em transações entre entidades particulares e o Estado se pudesse aplicar aqui a diretiva, mas não só, também que se pudessem criar mecanismos, e a tendência será essa, para que a faturação eletrónica depois, posteriormente, possa vir a ser também mais alargada às entidades particulares. Voltando aqui um bocadinho atrás, já existem milhares de empresas a utilizar a faturação eletrónica no B2B, portanto, entre empresas particulares, e a tendência será também, futuramente, disponibilizar isso também para o B2C, ou seja, para o consumidor final. Portanto, o que esta diretiva impõe é que as faturas eletrónicas deveriam ser então emitidas na sequência da execução dos contratos que já estavam previstos em diretivas anteriores. Definiu também quais eram os elementos essenciais de uma fatura eletrónica, vamos ver mais à frente, e tudo isto não podia entrar em contradição com nenhuma legislação que tivesse a ver com a questão do IVA, por exemplo, não é? Portanto, nada disto pode ser ir de encontro ou ter prejuízo no disposto da Diretiva 2006, que tem a ver com a aplicação do IVA. Aqui também, nesta diretiva, foram definidos alguns prazos. Foram dados 30 dias após a publicação da referência da norma europeia para que os Estados pudessem legislar. Depois, alguns, na sua transposição, foi definido o mais tardar a 27 de novembro de 2018, a data como os Estados-membros deviam comunicar à Comissão que esta diretiva criou o texto, não é? As normas dessas mesmas disposições. Isto é o que foi definido nesta diretiva 2014/55, okay? E que entrou em vigor depois, 20 dias após essa mesma data. Para os Estados-membros, e nomeadamente em Portugal, portanto, cumpriu-se o prazo que estava estipulado pela diretiva para cada membro legislar e foi então emitido o Decreto-Lei número 111-B de 2017, portanto 31 de agosto, que continha uma série de atualizações ao Código de Contratos Públicos. Portanto, as alterações efetuadas neste Decreto-Lei não diziam respeito apenas à faturação eletrónica, continha 200 e tal artigos que vinham atualizar os códigos de contratos públicos. Portanto, tudo que era contratação pública ou contratos administrativos foram aqui alterados, houve uma atualização nesse decreto-lei e no artigo 9º estaria indicado que o período de transição previsto na lei para a aplicabilidade de algumas destas normas seria o período máximo de até 31 de dezembro de 2018. E, dentro destas normas, encontra-se aquela que obriga à utilização de faturação eletrónica para com entidades do Estado. Okay? O que é que então a legislação veio trazer? Veio definir que a entrada em vigor desse mesmo decreto-lei foi a 1 de janeiro de 2018, ou seja, ele já entrou em vigor no início deste ano, só que foi dado um período de transição até 31 de dezembro de 2018. Ora, no artigo 299b do mesmo decreto, vem indicar que todos os contratantes no âmbito da execução de contratos públicos são obrigados a emitirem a fatura eletrónica ou a garantir as regras da faturação eletrónica. E isto a partir de 1 de janeiro de 2019, que é o prazo, ou a partir de 31 de dezembro, que era o prazo dado para a transição prevista na lei
para que as empresas pudessem adaptar a estas normas. Sendo assim, a partir de 2019, passa a ser obrigatório em contratos administrativos, estamos a falar sempre ao abrigo desta questão, de contratos celebrados com entidades estatais, passa a ser obrigatória então a utilização da faturação eletrónica. Depois aqui surgem algumas dúvidas, então, será que a partir de janeiro todas as entidades públicas estarão preparadas para receber a faturação eletrónica, não é? Das entidades particulares que celebraram esse mesmo contrato? Pois aí não vos conseguirei, naturalmente, como é compreensível, responder, não é? Mas era suposto que assim fosse, ou era expectável que assim fosse, ainda que possa não ser, não é? Nós vamos ver dois casos, ou dois modelos de faturação eletrónica, ou duas vias de se utilizar a faturação eletrónica, e sendo que uma delas é possível arrancar-se quase desde o início do próximo ano. Pois há uma segunda via que depende então se as entidades públicas estão ou não preparadas para receber essa informação. Para a primeira estarão, e já vamos ver qual é o motivo, para a segunda vai depender da forma como cada uma instituição, e relembro aqui o que disse no início, se vendem um tinteiro para o Estado, não é? Ou se vendem pão, uma padaria, o que quer que seja, portanto vai ter que ter em atenção estas novas regras, não é? Há aqui uma questão muito importante, que é, inicialmente, numas diretivas anteriores, a faturação eletrónica ou a obrigatoriedade da faturação eletrónica estava prevista apenas para ser aplicado quando as entidades celebrassem contratos cujo valor fosse superior a determinado valor, passa a redundância, vamos supor, falou-se na altura acima de 200 mil euros na faturação de bens e serviços e de 5 milhões, penso eu, para empreitadas, portanto, para construção. Neste decreto-lei não é referenciado o âmbito a nível de limites, ok? Portanto, pressupõe-se assim que não havendo exceção, não havendo nenhuma exclusão, esta regra se aplique a todas as empresas, independentemente do mínimo ou do valor, que esses contratos possam dispor. Okay? Portanto, e aqui incluem-se naturalmente não só os contratos normais, ao abrigo dos contratos da administração pública, como também os contratos simples ou de ajuste direto, não é? Um exemplo de um contrato simples, e estou a levar já ao limite, imaginemos um caso em que alguém que é colaborador de uma entidade estatal vai deslocar-se a uma loja para adquirir algo e vai pedir uma fatura em nome dessa entidade. Ou, por exemplo, apanhou um táxi, não é? E vai precisar de uma fatura. Então, o que é que acontece nestas transações? São obrigadas a utilizar a faturação eletrónica? Pois, há aqui esta questão, não é? Mas se levarmos à letra a legislação, nomeadamente o decreto, por não ter aqui nada excepcionado, então depreende-se que é para todas as entidades, independentemente de qual seja a transação e o valor da mesma, ok? Portanto, não havendo nenhuma exceção, presume-se, e é mesmo assim, quando um decreto não tem exceção, é para todos, não é? É universal. Portanto, claro que estamos atentos a que, eventualmente, uma portaria possa sair até ao final do mês, no entanto, não sendo eu um jurista, normalmente, ou por norma, as portarias não alteram o âmbito e o prazo, não é? Podem regulamentar algumas questões particulares. Portanto, será muito difícil alterar-se quer o tempo, a data, não é o prazo, quer o âmbito e as entidades que estão abrangidas pelo mesmo decreto de lei. Mas vamos aguardando, naturalmente, e às vezes há portarias que saem no dia 31, um dia antes da entrada em vigor. Estamos a aguardar naturalmente isso. Portanto, no artigo 12º, no que se refere então à aplicação no tempo, diz que, sem prejuízo dos dispostos nos números seguintes, só é aplicável aos procedimentos de formação de contratos públicos iniciados após a sua data de entrada em vigor. Ora bem, como vimos há pouco, o decreto deu como a data de entrada em vigor 1 de janeiro de 2018, dando os tais 12 meses depois, ou até ao final do ano de 2018, para que as empresas pudessem então adaptar-se. Portanto, a tal transição, não é? Sendo assim, isto é aplicado aos contratos celebrados após 1 de janeiro de 2018, sejam eles novos ou renovados. Okay? Portanto, tenham só em atenção
que não é só aquilo que é celebrado como novo, aqueles que são renovados anualmente, por exemplo, ou mensalmente, ou semestralmente, portanto, são também considerados novos ao abrigo destes contratos, não é? Aquilo que não está aqui incluído são as prorrogações, expressas ou tácitas, não é? Desse caso existam em alguns contratos. Portanto, a prorrogação não está aqui definida, portanto, no artigo 12 está bem indicado isso. Outra questão, ou outro tema que aqui o decreto excepciona é que não é exigível a faturação eletrónica em contratos declarados secretos ou acompanhados de medidas de segurança especiais. Portanto, estes sim ficam aqui excepcionados. Portanto, posto isto, e partindo do princípio que então a legislação vai obrigar que todas as entidades que tenham contratos com o Estado possam ou sejam obrigados a utilizar a faturação eletrónica, vamos ver em que é que consiste a faturação eletrónica propriamente dita. Está bem? Para quem não está, à vontade. Portanto, a faturação, não sei se alguém queria colocar alguma questão, ainda que isto esteja baseado nestes decretos, quer na diretiva da União Europeia, quer no decreto-lei, nomeadamente em relação ao âmbito e aos prazos. Se há aqui alguma questão que queiram colocar, portanto, como disse no início, vocês dispõem de um chat aí do lado esquerdo, tipo aba, para colocarem algumas questões. Se tiverem maximizada a imagem, poderá não ser visível, está bem? Como há aqui um delay de alguns segundos entre o que eu falo e o tempo em que ouvem, vou só aqui aguardar um bocadinho. Não. Portanto, não me parece que haja aqui mais questões. Não. Então vamos avançar, indicando então o que é, ou o que é efetivamente a faturação eletrónica. Muito bem. A faturação eletrónica não é mais do que, assim, de uma forma muito resumida, não é? Um documento comercial em formato digital. No fundo, vá lá, a designação mais simplista, não é? É esta, é um documento comercial em formato digital. Como é que podemos, então, qualquer documento comercial em formato digital cumpre com a regra da faturação eletrónica? Não, existem aqui algumas regras, naturalmente, esta situação, não é? Eu não sei se há aqui alguma... Isto parou. Não sei se todos estão a ouvir, porque houve aqui uma situação que alguém me colocou. Era suposto estarem todos a ouvir, mas ninguém me está a responder. Estão todos com som. Ui, desculpem. Isto não é som. Vou aqui só escrever. Estamos na sessão há 25 minutos. Não sei se há alguma situação que possa estar aqui a falhar, porque não estou a ver ninguém a colocar nada no chat, o que estou a achar um bocadinho estranho. Mas pelos vistos estão a ouvir bem. Muito bem. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Estava aqui a achar um bocadinho estranho, porque havia aqui uma pergunta a perguntarem quando é que começava a sessão. Isto confundiu-me um bocadinho. Peço desculpas. Vamos então avançar. Ok. Muito bem. Então vamos continuar. Muito bem. Então dizia eu, ou perguntava eu, se qualquer documento comercial em formato digital
está de acordo com as regras da faturação eletrónica. Não. Existem aqui alguns pressupostos extremamente importantes para que a faturação eletrónica seja válida, não é? Um deles é que tem que ser transmitida e recebida num formato eletrónico estruturado e que possa permitir o seu tratamento automático e eletrónico. Portanto, não serve um simples fecheiro. Okay? Vamos ver alguns exemplos. Tem que garantir a legibilidade, a autenticidade, a origem e a integridade do conteúdo. Portanto, tem que garantir que ninguém altera, tem que se perceber de quem é que vem, portanto, que está autêntico e depois que está íntegro, não é? Em relação ao seu conteúdo. Portanto, tem que só já respeitar as próprias regras de uma fatura antes mesmo de ser eletrónica. Okay? Outra questão importante é que tem que garantir a recepção por parte do destinatário. Quer isto dizer que um simples envio de um e-mail com uma fatura não é garantia de estar de acordo com a faturação eletrónica, porque eu não sei se o meu destinatário recebeu essa mesma, ainda que esteja com autenticidade garantida, por intermédio de uma certificação própria. Portanto, nós, produtores de software XD, portanto, a XD tem um certificado especial para garantir estas normas, okay? Portanto, mas ainda que esteja com essas garantias ao nível do certificado especial, eu tenho que ter a certeza que o meu destinatário recebeu. Okay? E o simples envio de um e-mail não é suficiente, ainda que alguns possam dizer, então, mas e se no e-mail tiver um recibo de alerta, de recepção? Nada me garante que a pessoa abriu o fecheiro, que viu o fecheiro, não é? Portanto, não pode ser apenas isso, ou não é apenas isso. E depois temos que garantir a segurança dos dados. Como é que se garante esses pressupostos? Portanto, como eu disse, no caso da legibilidade, da integridade, da origem, esta é possível de garantir por intermédio, por exemplo, de uma assinatura digital que a XD dispõe e que vai colocar nos seus documentos quem pretender utilizar desta forma, ou por intermédio de um fecheiro através de um intercâmbio, não é, eletrónico de dados, designado normalmente por EDI, Electronic Data Exchange, que é um fecheiro estruturado, que segue uma determinada norma EDI, que já é antiga, não é de agora. Portanto, temos aqui duas formas de garantir alguns dos pressupostos da faturação eletrónica. Tem que ser enviada por um canal seguro, garantido a entrega e a recepção. Para que isto seja, ou para ser possível estas condições, nós vamos já explicar a forma como nós vamos utilizar, mas podem utilizar-se duas vias para a faturação eletrónica. Pode ser enviada de um ponto para o outro. O que é que quer dizer isto de um ponto para o outro? Imagina a empresa A, é o ponto A, não é? Portanto, vai enviar o documento, ok, para o destinatário, que é a entidade estatal, não é? E só desta forma iria ser suficiente, garantindo as normas que já falei e que vou voltar com algum pormenor, mas basta enviar um documento e que do outro lado receba isso, mas que depois me dê tal garantia de entrega e recepção. Vamos ver com algum detalhe. Mas pode ser feito assim, portanto, do software XD para o cliente, neste caso a entidade estatal. Ou então, a segunda via, por intermédio de um broker que vai garantir também estas mesmas regras. São intermediários que vão garantir que, se alguém não tiver faturação eletrónica, possa recepcionar esse, ou pode estar ali de uma forma intermediária, pode ser com o EDI, por exemplo, ou outro tipo de dados, outro tipo de plataforma. Existem empresas com plataformas que trabalham com o Estado também e que vão entregar dessa forma ao destinatário, garantindo a questão quer da entrega, quer da recepção e os outros pressupostos da faturação eletrónica. Nós, enquanto XD, vamos ter estas duas soluções. Okay? Optamos numa primeira fase pela do ponto por ponto e já vou explicar os motivos. Então, isto é o que garante a faturação eletrónica. O que é que não é faturação eletrónica? É faturas não estruturadas emitidas em PDF ou Word, portanto que não seja num fecheiro estruturado. Portanto, pode ser em PDF, mas não estando estruturado e com a certificação não serve, não é? Não pode ser em HTML ou numa página web ou num simples e-mail, no rosto, não é? No texto de um e-mail. Não pode ser, por exemplo, uma imagem de uma fatura. Não pode ser uma digitalização da fatura em papel. E não posso enviar por fax, não é? Por exemplo, ou por imagem. Isso, portanto, isso não assegura as regras da faturação
eletrónica, ok? Portanto, e que não sigam o modelo padrão da fatura aprovada pela Comissão Europeia, naturalmente, são as regras da fatura em si. Bem, isto é o que não pode ser considerado como fatura eletrónica. Outra questão também que referenciei atrás é que íamos indicar quais eram os dados necessários a constar na fatura eletrónica para os contratos administrativos, quando aplicável. Naturalmente, que há casos onde não é possível aplicar-se estes mesmos dados, não é? Porque não fazem parte do contrato ou por outro motivo qualquer. Portanto, basicamente a maior parte deles são aqueles que devem constar já nas faturas normais, por uma expressão, em papel, não é? Portanto, identificadores do processo e da fatura, estamos aqui a falar do processo porque estamos a referir-nos a contratos administrativos, período de faturação, porque há um contrato celebrado, dados sobre o contratante, ou sobre o contraente público, portanto, ou então dados sobre uma terceira entidade que venha a ser beneficiada neste contrato, se ela não for a mesma da entidade pública. Dados sobre o representante fiscal da entidade particular, que vai faturar ao Estado, portanto, do contratante, referência do contrato, condições de entrega, instruções de pagamento, dados sobre ajustes e encargos, dados sobre as rúbricas da fatura e os totais da fatura. Portanto, aqueles elementos, aqui há alguns, normalmente são dados sobre ajustamentos e encargos, possam existir, com os contratos administrativos, portanto, são os dados que são necessários na fatura eletrónica. Isto são as regras da faturação eletrónica, até aqui eram regras. Portanto, de uma forma geral, aqui eram os dados que têm que constar nas faturas eletrónicas, nos contratos administrativos. Não estão muito longe daqueles que são usados na faturação eletrónica entre particulares. Okay? Tirando aqui a questão do período de faturação, normalmente nas faturas não vem o período de faturação, vem a data de faturação, pois aqui é um bocadinho ambígua. E também não vem referenciado muitas vezes as questões dos ajustamentos e encargos. Okay? Portanto, as faturas eletrónicas têm que conter estes dados quando aplicáveis, não é? Entre entidades particulares, algumas podem não ser aplicadas, no caso dos contratos administrativos, na maior parte serão, exceto naquelas que sejam por ajuste direto ou simples, não é? Que possa não ter informação suficiente. Daí que sempre que é aplicável, não é? Conforme define o Decreto-Lei 111. Bem, então, como é que vamos utilizar isto, por exemplo, nas soluções XD? Nós vamos criar aqui as duas formas, ou vamos disponibilizar aos nossos utilizadores, aos nossos clientes, as duas formas de se emitir a faturação eletrónica. A tal de ponto a ponto e a que inclui um broker utilizando o fecheiro eletrónico no formato EDI, conforme referimos anteriormente. Portanto, a primeira fase, ponto a ponto, que nós entregamos aos nossos clientes para poderem usar depois em janeiro, faz parte do módulo de faturação eletrónica que vamos disponibilizar e que vai conter alguns procedimentos que são simples. O que nós procuramos aqui foi criar um módulo que fosse o mais simples possível para o utilizador, portanto, que não fuja muito daquilo que ele está habituado a trabalhar. Portanto, se eu vou, entretanto, abrir só aqui uma gestão comercial, mas enquanto nós estamos a trabalhar nesta parte, peço desculpas, não coloquei aqui, só para termos um exemplo. Portanto, o que é que nós vamos realizar? O utilizador registra a fatura como normalmente costuma fazer, até hoje, e o que a aplicação vai fazer é, identificando que aquele é uma entidade com a qual celebrou um contrato administrativo, vai enviar automaticamente, ou vai gerar dois processos. O envio da fatura para um servidor da XD, okay? A fatura em si, o fecheiro PDF, certificado, com a nossa certificação, garantindo aqueles pressupostos da não alteração, de estar de acordo com as regras da fatura, origem, etc. e a sua integridade. E vai também enviar um e-mail para o destinatário, portanto, para a entidade pública, e nesse e-mail vai conter um link para que a pessoa do outro lado possa clicar e fazer download da fatura. Portanto, a fatura não vai por e-mail, porque se fosse por e-mail nós não tínhamos a garantia da tal recepção, não é? Por parte do destinatário.
Então, nesse sentido, e para cumprir isso, o que nós enviamos é um e-mail para o destinatário, onde vai lá referenciado, tem aqui a possibilidade de fazer download da fatura X, não é? Com mais informações em detalhe, e o utilizador do outro lado, o utilizador, não é o utilizador das nossas aplicações, o destinatário, ao abrir esse e-mail, clica, faz download no link que nós enviamos, que vai buscar então a nossa fatura que está no servidor XD e que vai então fazer download para a máquina do cliente. Quando o destinatário efetua o download, está a clicar num link que nos dá a informação de que está a fazer download, ou seja, está a aceitar a fatura, não é? Portanto, está a garantir o não repúdio desse mesmo documento comercial, ok? Vai-nos enviar essa informação e, ao mesmo tempo, estamos aqui também a garantir o fecheiro em arquivo digital na máquina do emissor. Portanto, basicamente, e só para mostrar aqui um pequeno esquema, portanto, a solução XD o que vai fazer é enviar. Portanto, vamos enviar o documento comercial como? Por e-mail segue um link, okay, para garantir aqui algumas situações de segurança. Portanto, não vai por e-mail, para não se perder, etc. E, ao mesmo tempo, para garantir, então, a boa recepção. Como? Através, nós disponibilizamos a fatura, então, no nosso servidor, ok, na cloud, e o destinatário, ao fazer download, está, então, a enviar-nos um report de que acabou de receber a fatura, portanto, garantiu a recepção e, no meio disto, estamos também a garantir a segurança, ok? E recebemos dentro da aplicação, portanto, depois dentro da nossa aplicação, numa fatura, não é? Nós vamos ter aqui a possibilidade, aqui estava o sistema de avanças a funcionar, também nas avanças estará disponível a faturação eletrónica. Portanto, se eu emitir 100 faturas em sistema de avança, por exemplo, imagina que eu tenho uma panificadora e vou servir várias escolas. Tenho a possibilidade, dentro da nossa aplicação, de gerir a produção dos bolos, dos pães, etc. Portanto, temos ordens de fabrico para isso. E, ao mesmo tempo, temos um processo de avanças que é emitir as faturas automaticamente, diariamente, para 10 ou 20 entidades. Também aí, e se for configurado para tal, essas faturas vão seguir eletronicamente para essa entidade. Na entidade, no cliente, nós vamos dar a indicação de que é uma entidade estatal e que quer receber a fatura em formato eletrónico. Portanto, e quando eu termino a fatura, não é? Portanto, estou a registar, assim que termino vou enviar, como disse no início, envio a fatura, ela segue eletronicamente e depois vou ter reportes, quer na fatura, do lado direito, quer depois em relatórios próprios, para o efeito, ok? Vocês vão ter relatórios, porque há aqui uma série de relatórios na aplicação, onde vai constar a que horas é que foi enviada e a que horas é que foi recepcionada essa mesma fatura, ou seja, a que horas é que foi efetuado o tal download da fatura por parte do destinatário. Temos depois então a possibilidade, se temos estas informações de quando é que foi feito, também temos naturalmente, por exclusão de partes, quais as que não foram ainda entregues ou que o destinatário ainda não fez download delas. Podemos depois reenviar, não é? Ou gerar um processo interno na empresa, a perguntar o que é que se passa para que isso não tenha sido ou para que o destinatário não tenha ainda efetuado esse mesmo download, não é? Da fatura. Portanto, na nossa gestão comercial, também no front office, como referenciámos há pouco, quer para o retalho, quer para a restauração, e aqui para as pequenas e médias empresas ao nível de gestão comercial. Portanto, vai-nos sendo dada a garantia de que a recepção foi feita. E aqui cumprimos com aqueles pressupostos, não é? Garantir uma série de situações em relação ao fecheiro e garantir o não repúdio por parte do destinatário, e ficaremos com essa mesma informação, para além do arquivo digital. O nosso utilizador ficará também com esses documentos em arquivo próprio, que está na nossa aplicação, e com um simples clique ele abre imediatamente a fatura. Nós temos o arquivo digital em todos os documentos, já hoje, mesmo não utilizando a faturação eletrónica, temos o arquivo digital preparado para anexar uma fatura que vem de um fornecedor, ou enviei para um cliente e quero gravá-la também no meu arquivo digital. Portanto, isto estará também disponível neste módulo em concreto, devido à obrigatoriedade da faturação eletrónica com entidades estatais. Portanto, estas são então as aplicações que nós disponibilizamos, quer para a área do retalho, quer para a restauração, quer para outras áreas de serviços, salões de cabeleireiro, spas,
no retalho, boutiques, sapatarias e outras áreas de negócio, quer na gestão comercial de qualquer pequena e média empresa, pode então utilizar a faturação eletrónica nas nossas soluções. Numa segunda fase, vamos também disponibilizar a outra segunda via, não é? Que utilizando o EDI e com um broker, portanto, com uma entidade intermediária, que às vezes, imagina que alguma entidade dá preferência, ou pode dar preferência, não deve, mas pronto, mas pode dar preferência a uma determinada forma, incluindo um broker, nós teremos também aí a possibilidade de enviar ou de responder a esta questão da faturação eletrónica com uma entidade intermediária que vai pegar na nossa fatura e vai entregar ao Estado, através de uma plataforma própria, essa mesma fatura, garantindo a certificação. Portanto, teremos aqui os dois módulos na nossa aplicação para responder às exigências de cada ou de cada tipo de entidade estatal que possa querer utilizar um ou outro, ou um em detrimento do outro, ou então receber os dois, não é? Porque eventualmente eles terão clientes que vão, ou clientes, fornecedores que vão adotar uma via e terão outros que vão adotar a outra via. Então, muito bem, esta era só não sei se alguém quererá colocar alguma questão sobre o que acabámos de ver ou de ouvir, okay? No caso da faturação eletrónica. Estamos com os 45 minutos que estava previsto da sessão. Não me parece que esteja alguém para colocar alguma questão. Existem documentos que não irão constar na faturação eletrónica. Todo o que vai na faturação eletrónica são os documentos que hoje são considerados ou que servem de suporte a um contrato, nomeadamente as faturas recibos. Vão ter uma série própria para o efeito, portanto não seguem a mesma série das faturas. Isto dispensa a emissão do papel ou a impressão em papel, está bem? Portanto, e não obriga a integrar em nenhum sistema ou nenhuma plataforma. Okay? Lembra-se de umas diretivas, era ser o mais simples e está disponível para todas as entidades. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão, que tem um chat do lado esquerdo. Ok. Colocando-me a minha questão, não vou conseguir responder no que se refere aos clientes ou aos utilizadores que não têm internet. Estamos a falar de faturação eletrónica para quem celebra contratos com entidades estatais, portanto, em contratos administrativos. Quem for nosso parceiro, teve essa informação de manhã, depois puder enviar um e-mail, agradecia, está bem? Muito bem. Sendo assim, deixa-me ver se há aqui mais algumas questões. Ok. Aqui a falar em relação a tax free, já lançamos o tax free. Ora, mais aqui algumas questões que estão a tentar colocar.
Ok. Esta sessão não está gravada, não. Quem for parceiro XD tinha a sessão da manhã e depois envia-me só um e-mail. Muito bem. Sendo assim, então, resta-me então agradecer a vossa presença. Está bem? Qualquer situação poderão enviar um e-mail, quer para mim, rui.cordeiro.xd.pt, ou então para info.xd.pt. Okay? Podem consultar o nosso site, xd.pt, onde tem informação sobre as nossas soluções, quer para a área do retalho, da restauração e para a gestão comercial de qualquer pequena e média empresa a nível de bens ou serviços, faturação. Muito obrigado então a todos e resta-me então agradecer e aproveitar para desejar boas festas assim a quem o celebre e bons negócios. Então, muito boa tarde a todos. Obrigado. Muito boa tarde. O envio não é automático? Não percebi. O envio não é automático. A fatura sai automaticamente, não é? A fatura e o e-mail para o cliente. Lançado diretamente na aplicação? Não, porque do lado do Estado não tem algo que conheça a nossa solução, a nossa e a dos restantes, e são 2000 e tal softwares no mercado. Muito boa tarde então a todos e obrigado uma vez mais pela presença. Muito obrigado.